Mas então vamos continuar agora a nossa série baseada na primeira carta de João, no capítulo 5. Ainda não consegui sair do versículo 1 e versículo 2, eu não sei quando é que eu vou sair, acho que na próxima semana eu saio, né? Mas eu comecei a falar nesta série sobre o que te faz um cristão, o que nos torna verdadeiramente cristãos. E vimos que o que nos faz ou nos torna cristãos não é nada que fazemos, não é nada que nós fazemos, mas o que Deus fez por nós e em nós. Ser cristão é obra de Deus. E o que Ele fez? Ele nos fez renascer. Ele nos gerou, ou nos regenerou. Estávamos espiritualmente mortos, sem Deus, sem esperança. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios. E Deus nos reviveu e nos deu uma nova natureza, a sua própria natureza, a natureza divina. Agora nós somos capazes de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É um fenômeno espiritual radical que Jesus chamou de novo nascimento. É uma mudança tão radical que o apóstolo Paulo chega a dizer, lá em 2 Coríntios 5,17, nunca é demais repetir: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então isso é o que faz de alguém um verdadeiro cristão. É uma nova criatura, é uma pessoa que foi gerada de novo, nasceu de novo, e isto pela ação exclusiva de Deus. De Deus. Aí depois eu passei a considerar os frutos do novo nascimento. Lembram? Na verdade eu falei só de um fruto até agora, né? Considerei apenas o primeiro fruto, que é a crença em Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias prometido. João diz lá, logo no início do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ao regenerar uma pessoa com um novo nascimento, Deus dá a essa pessoa a capacidade de crer. João não está dizendo, todo aquele que crê nasce de novo. Não, ele diz, aquele que crê é nascido de Deus. Ele crê porque ele já é nascido de Deus, né? Ele nasceu de Deus, porque ele estava morto. E como eu disse aos irmãos já no estudo anterior, o que o morto pode fazer por si mesmo? O morto pode crer? Não pode crer. O morto pode ter fé? Não pode ter fé. Então, antes de crer, tem que nascer, ser regenerado. Deus tem que fazer fluir nele uma nova vida, tem que gerá-lo de novo, para que ele tenha capacidade de crer em Jesus. É uma coisa que acontece tão, quase que simultâneo, que a gente confunde. Não, primeiro crer para nascer de novo. Mas eu vou dizer que eu criei sem nascer de novo, como é que posso? Eu não fui regenerado e sou crente? Como é que pode? Mas é coisas que acontecem quase que ao mesmo tempo, que a gente confunde. Eu dei aquele exemplo do cego, né? É cego, aí foi curado, viu? Ele foi curado para ver? Ou viu porque foi curado? O que aconteceu primeiro, a cura ou a visão? Foi a cura, mas logo que foi curado ele viu. Então, o primeiro fruto é esse, é o que acontece logo quando Deus nos regenera, nos dá a capacidade de crer em Jesus. Aí então, meus olhos se abrem para Jesus e eu creio em Jesus. Agora, o que significa esse crer em Jesus, né? Precisamos saber que tipo de fé ou crença em Jesus é essa, eu já expliquei, né? Não é somente acreditar que Ele existiu, no Jesus histórico, nem mesmo, irmãos, acreditar ou apenas acreditar em tudo aquilo que os evangelhos contam sobre Ele. Sim, eu tenho que acreditar, mas não é só isso, não é só isso. A ênfase de João aqui é crer que Jesus é o Cristo. A fé cristã é uma crença específica que Jesus é o Cristo.
todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Em outras palavras, toda a nossa fé deve estar focada no senhorio de Jesus Cristo. É o que cremos sobre Ele que nos torna cristão. O que eu creio sobre Jesus? Eu creio que Ele é o Cristo. Agora, o que significa crer que Ele é o Cristo? É o Messias. É aquele que foi designado por Deus para ser o libertador, que os judeus entenderam errado, entenderam que ia libertá-los do Império Romano. Mas não, era para libertar o seu povo, não do Império Romano, mas do Império das Trevas, do domínio de Satanás. Portanto, o que se deve crer é que Jesus é o Filho eterno de Deus, que se fez carne, que na cruz levou nossos pecados em seu próprio corpo, e que é somente porque nossos pecados foram punidos nele que Deus nos perdoa, somente por isso. Deus me perdoa? Perdoa. Por quê? Porque meu pecado foi punido em Jesus. E nesse ponto eu creio que é importante, irmãos, eu recordar aos irmãos, né, o que Paulo disse aos Colossenses. Lá em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou da potestade das trevas. Então nós estávamos ali, naquele reino, né? E nos transportou para quê? Para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então aqui Paulo está a dizer que houve uma mudança de reino. Ao gerar-nos de novo, Deus nos libertou do império das trevas, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do Senhor Jesus. Então, crer que Jesus é o Cristo é isso. É crer que agora eu estou debaixo do seu domínio, debaixo do seu reino. Eu devo crer que Ele veio para ser o meu Salvador, sim, mas também para ser o meu Rei e Senhor. Ele me transportou para o seu reino. Isso é o que significa, de fato, crer que Jesus é o Cristo. É aceitá-lo como o nosso único e suficiente Salvador, mas também nosso Rei, nosso Senhor. Aquele que nos libertou de um reino e nos transportou para o seu reino. Então esse é o primeiro fruto do renascimento, ou do novo nascimento. Eu creio que Jesus é o Cristo. E obviamente a minha crença não é algo intelectual apenas ou de boca para fora. Se creio de verdade, eu entrego toda a minha vida a Ele, se creio de verdade. Sou dele e vivo para Ele. Paulo diz que foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, né? 2 Coríntios 5,15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Irmãos, Jesus morreu para salvar-me? Sim. Para levar-me ao céu? Sim. Para perdoar meus pecados? Sim. Mas também para que eu viva para Ele. Que eu viva debaixo do seu senhorio. Então, crer de fato em Cristo implica que a vida cristã não é mais centrada em desejos egoístas, mas em viver de acordo com a vontade de Deus, onde Cristo ocupa o centro de minhas decisões, o centro de minhas ações. Agora vivo no seu reino, vivo debaixo do seu domínio, Ele é meu Salvador, meu Rei e Senhor. Então essa é a primeira evidência de que nasci de novo. Eu creio que Jesus é o Cristo e entreguei a Ele a minha vida para que seja meu Salvador, meu Rei e Senhor. Hoje eu quero falar então do segundo e do terceiro fruto. Tem mais dois frutos que encontramos nesse texto de João. João diz assim, 1 João 5, 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque se não nasce de Deus, não crê. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, irmãos, o segundo fruto aqui, o fruto seguinte, depois de crer em Cristo, é amar a Deus. Eu nasci de novo, criei em Jesus, e agora o Espírito Santo derrama o amor de Deus no meu coração e eu passo a amar a Deus. Logo, primeiramente, eu devo considerar que imediatamente após sermos regenerados e crermos em Jesus, o fruto seguinte é o amor a Deus. E a maneira como João diz isto é: todo aquele que ama Pai. Todo aquele que ama o Pai. Em outras palavras, João está a dizer que o crente é todo aquele que ama o Pai. Aquele que foi gerado por ele ama aquele que o gerou. Tem que ser assim. Porque, irmãos, o principal propósito de Deus ter nos criado, o principal propósito pelo qual criou-nos a sua imagem e semelhança, foi para termos uma relação de amor com Ele. Os animais não têm relação de amor com Deus, não foram criados a sua imagem e semelhança, nós fomos para quê? Para termos esta relação de amor com Ele. Para isso, esse é o primeiro propósito, é o principal propósito. Por isso, Jesus coloca isso como o primeiro mandamento, e o maior de todos. Mas o problema é que, em razão da morte espiritual da raça humana, representada em Adão e Eva, em razão dessa morte espiritual a que fomos submetidos por causa do pecado, houve então uma ruptura nesta relação e perdemos a capacidade de amar a Deus. Ao contrário, passamos para uma condição de medo. Lembram de Adão? Escondeu-se. Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo. Antes não tinha medo, tinha prazer, tinha alegria. Mas agora a relação é de medo. E também de inimizade com Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é a nossa natureza humana, a nossa inclinação, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas ao regenerar-nos, Deus resolve o problema da separação causada pelo pecado e nos torna então capazes de amá-lo. Ele nos dá essa capacidade. E esse amor, na verdade, é nada mais, nada menos que uma resposta ao amor de Deus por nós. É uma resposta, é uma correspondência. E é também um reconhecimento de tudo que ele fez por mim. Lá em 1 João 4,19, João diz: por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. Então é uma resposta. Eu reconheço que ele me amou, aí eu o amo. Os cristãos reconhecem que são pecadores, merecedores do inferno, porque se não reconhecer isso, não é cristão. Eu reconheço que sou pecador e mereço o inferno, por isso eu quero Jesus. Então os cristãos reconhecem que são pecadores, merecedores do inferno e que teriam chegado ao inferno se não fosse por seu grande amor em enviar seu filho. Enviar seu filho, Jesus. O verdadeiro cristão percebe o grande amor de Deus por ele e, portanto, ama a Deus. Ele percebe que tudo deve à graça de Deus, tudo. O cristão percebe que é apenas a graça de Deus que nos tornou o que somos. O grande apóstolo Paulo disse isso: sou o que sou pela graça de Deus, não por mim mesmo. Então o cristão, aquele que nasceu de novo, ele perde aquela sensação de medo que teve início lá no Éden. Também aquele senso de inimizade contra Deus. O que nele há agora é um coração cheio de profunda gratidão para com Deus, porque ele sabe de onde Deus o tirou.
Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Irmãos, será que conhecemos essa gratidão? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados a uma eternidade de miséria e sofrimento no inferno. Essa era a nossa realidade, é de todo ser humano. Mas ele, mediante a morte de Jesus em nosso lugar, nos deu vida. E por sua imensa graça, salvou-nos de toda e qualquer condenação, como diz Paulo lá, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não estão, a condenação continua. Então, como não sermos profundamente gratos e não amarmos imensamente esse Deus e este Cristo que com o seu sacrifício nos salvou de condenação eterna? Esse Deus que tanto nos ama, como não amá-lo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí eu volto a perguntar, como não amar esse Deus? Como não amar? Não dá para viver sem amar. Se percebermos que não somos nada e que não merecemos nada além da condenação de Deus, e que ele, por sua graça, pura graça, nos deu tudo, principalmente o perdão dos nossos pecados, nossa adoção como filhos, a esperança da vida eterna. Se percebermos isso, irmãos, sentiremos gratidão. Amaremos e louvaremos eternamente aquele que nos gerou, que nos regenerou. Então, depois do amor a Deus, vem então o outro fruto do novo nascimento. O primeiro fruto é a crença em Jesus. O segundo é o amor a Deus. O terceiro é o amor aos filhos de Deus, que são nossos irmãos. João coloca isso da seguinte forma. João 5:1b. Todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele é nascido. Eu amo Deus. Adão, mas nasceu de Deus, é uma nova criatura. Eu a amo. Porque todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele é nascido. Então João coloca isso como uma questão lógica. Ele diz, aquele que ama o Pai, consequentemente também ama aqueles que o Pai gerou. É como numa família. Os irmãos se amam. Foram gerados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Se verdadeiramente nasci de novo e amo a Deus, agora olho para os outros que, assim como eu, também foram gerados por Deus. É meu não, né? Mas nem trago o telemóvel para a igreja. Então agora eu olho para os outros que, assim como eu, também foram gerados por Deus. E os reconheço como meus irmãos. Então devo amá-los. Eu fui gerado por Deus. A Dinalva foi gerada por Deus. É minha irmã. Então eu tenho que amar minha irmã. Vejo neles a mesma disposição que há em mim. Eu quero agradar a Deus, ela também quer. Percebo que eles devem tudo à graça de Deus, assim como eu também, eu devo tudo à graça de Deus. Eu percebo que, apesar de sua pecaminosidade, né, dos meus irmãos, como a minha também, Deus enviou o seu Filho para morrer por eles, exatamente como fez por mim. Estou ciente desse laço que nos une. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por ti. Irmãos, ambos estávamos mortos em pecados, mas fomos igualmente alcançados pela graça de Deus. Embora possa haver algumas, ou até mesmo muitas pessoas, ou melhor, embora possa haver algumas, ou até mesmo muitas coisas
sobre um ou mais irmãos que não gostamos, né? Pode ver alguma coisa ali na Marisa que eu não gosto. Alguém disse, pastor, por que o senhor sempre usa a irmã Marisa como exemplo? Porque é a única que não vai se aborrecer comigo. Então eu não corro risco, né? Porque eu sei que ela não vai se aborrecer comigo. Então, embora possamos ver alguma, ou até mesmo muitas coisas sobre alguns irmãos que não gostamos, porque sempre tem a coisinha ali que eu não gosto, a coisinha ali que alguém não gosta de mim também. Mas nós pertencemos à mesma família espiritual. E dizemos, é meu irmão, é minha irmã, eu vou amar. Eu vou amar. Porque estamos a marchar juntos para aquele lar que Deus, nosso Pai, preparou para nós. Então não tem jeito, vamos morar todo mundo junto lá no céu. É por isso que antes do versículo 17 de 2 Coríntios 5, quando Paulo diz lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é, no versículo 16, olha o que Paulo diz. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Perspectiva humana. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. O que Paulo quer dizer aqui? Ele está a dizer que depois do novo nascimento, passamos a ter um olhar diferente em relação às pessoas. As pessoas que, assim como nós, também foram regeneradas pelo Pai. Daqui por diante, o meu olhar é outro. Conhecer segundo a carne refere-se a uma avaliação humana limitada, baseada em fatores externos ou mundanos. Eu não gosto do Zeca por isso, eu não gosto dela por causa daquilo, não sei o quê. É tudo avaliação externa. Sem considerar a realidade espiritual. É um filho de Deus. É perfeito? Não, também não sou. Tem seus defeitos? Tem. Também tenho, mas é um filho de Deus. É meu irmão. Paulo diz que depois do novo nascimento há uma mudança de perspectiva que implica enxergar as pessoas como Deus as vê. Não como eu vejo, como Deus. E para Deus, essa pessoa é tão preciosa que ele deu seu filho para morrer no lugar dela. Então, assim, vamos amar nossos irmãos como Deus os ama. Não foi o que Jesus disse? Que devemos amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E não nos amou porque éramos bonzinhos. Então, devemos ver as pessoas como Deus vê. Inclusive, João, lá no capítulo 4 da primeira carta, ele diz que quem não ama, na verdade, não conhece a Deus. Significa, não nasceu de novo, não foi regenerado por Deus. Amados, 1 João 4, 7, 8, tem não? Então vou ler para os irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não ama não nasceu de Deus, nem conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando ele entra na minha vida, o amor vem junto, porque Deus é amor. Então, irmãos, esses são outros dois frutos do novo nascimento. Se nasci de novo, tenho como evidência o amor a Deus e o amor ao meu irmão. Por isso que Jesus considerou esse o primeiro e o maior de todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Sem esses dois frutos na minha vida, não haverá evidências de que verdadeiramente nasci de novo. Irmãos, essa é a ideia do Novo Testamento de um cristão.
Não é aquilo que eu penso que faz de uma pessoa um cristão, é o que o Novo Testamento ensina. Nós nascemos de novo. O cristão é uma pessoa que foi regenerada por Deus, nasceu de novo, recebeu uma nova natureza. Agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós pertencemos à mesma família real do céu. Pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e somos participantes de sua natureza divina. Amamos o que Deus ama. Deus ama seus filhos. Eu amo os filhos de Deus. Então, que nos levantemos, irmãos, e sejamos dignos da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vocação é essa? Sermos uma família só. Filhos de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em